Vamos à questão de número 11, ela diz assim: alguns comunistas franceses encontravam conforto na ideia de que as atitudes de Stalin em relação aos opositores do regime político vigente na União Soviética eram tão justificadas pela necessidade quanto havia sido o terror de 1793-1794, liderado por Robespierre. Talvez em outros países onde a palavra terror não sugerisse tão prontamente episódios de glória nacional e triunfo revolucionário, essa comparação entre Robespierre e Stalin não tenha sido feita. Mais uma vez, antes de falar da mais uma vez, repare no autor do texto da questão 11. Erich Hobsbawm é o maior de todos os autores de história contemporânea, muito referenciado em toda a historiografia mundial. A questão A pede o seguinte: de acordo com o texto, o que permitiu aos comunistas a comparação entre os regimes de Robespierre e de Stalin? Bom, na nossa resolução eu coloco assim, em primeiro lugar, o fato de serem franceses, né? Não é piada não, veja só. Segundo o próprio autor, outros comunistas de outras partes do mundo talvez não tivessem a mesma facilidade de justificar as atrocidades cometidas por Stalin, já que, de novo, de acordo com o autor, o terror sugere prontamente glória nacional e triunfo revolucionário. Para os franceses, a palavra terror em si tem um significado muito importante, já que o governo de Robespierre, que implementou a política do terror, foi sem dúvida a fase mais popular de toda a Revolução Francesa. Foi o período mais fantástico, a experiência mais fantástica vivida durante todos os 10 anos de Revolução Francesa, onde finalmente saiu do papel a reforma agrária, a proibição de escravidão nas colônias francesas, enfim, ensino público, gratuito, laicização do ensino, confisco dos bens da igreja, tudo isso foi resultado da experiência jacobina, da experiência popular durante os 10 anos de Revolução, ok? Então, a comparação se faz possível, pois durante a curta experiência jacobina, de 1792 a 95, na Revolução Francesa, houve uma perseguição generalizada aos acusados de contra-revolucionários, o que para muitos afastou as massas do poder e permitiu a guinada à direita. É o governo do Diretório, 1795-1799, os girondinos no poder, onde todas as medidas de caráter popular conquistadas pelos jacobinos são anuladas, ok? O uso da violência se fazia alicerçado na ideia de que era necessário anular aqueles que impediriam a construção da sociedade mais justa e harmônica. Então, quer dizer, a comparação está dada. Assim como os revolucionários franceses do final do século XVIII achavam que o terror era necessário para garantir as transformações, o regime stalinista também o fez. E para muitos defensores do regime stalinista, essa é a justificativa mais do que aceita, justificativa mais do que fundada, né? Desculpa, né? Questão de ponto de vista, mas 20 milhões de soviéticos mortos me parece assaz exagerado. Será que era necessário mesmo remover todos eles? Será que os anarquistas seriam tão prejudiciais à nova sociedade que se pretendia? Tá aí uma questão que fica, não é? A 11b fala do seguinte: quais os princípios políticos que definiam o regime soviético? E aí, bom, aí eu acho que a resposta é um pouco sim ideológica, é claro. O comunismo soviético apresenta traços fortes de um regime totalitário, personalista, em que um partido único governa e também conta com supressão de liberdades individuais, aí é que está, em nome da coletividade. É bem verdade que o uso que se faz, né, dessa suposta coletividade é um tanto deturpado. O que o comunismo pressupõe é sim uma ditadura, é sim um regime totalitário, mas uma ditadura da maioria. É como dizia um grande professor que eu tive na faculdade, professor Wilson Barbosa. Um abraço, Wilson. Só existem 2 tipos de governo: as ditaduras de esquerda e as ditaduras de direita. O que você prefere, não é? Então o regime stalinista, sim, é totalitário, é ditatorial, mas supostamente deveria agir em nome da coletividade. A crítica que podemos formular é a seguinte: o que era para ser a ditadura do proletariado logo se converteu na ditadura do partido. E da ditadura do partido para a ditadura
personalista do Stalin foi um pulo também, o que pôs a perder a experiência socialista, a experiência comunista em todo um país, a ponto de tornar hoje o socialismo, para muitos, risível. Uma pena, não é? Porque para muitos, se o socialismo é risível, então o capitalismo triunfou, e aí é o fim da história. Ah, blá, 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 blá. Não compactuo dessa visão e acho que o problema não é o socialismo. Socialistas. A 12 fala o seguinte, galera. Socialmente, os governos democratas de John Kennedy e Lyndon Johnson tentaram consolidar um New Deal suavizado. Ao mesmo tempo, os dois presidentes comprometeram o país com uma guerra sangrenta no Vietnã. Olha que engraçado, né? Engraçado porque não fui eu, mas enfim. As guerras, a guerra do Iraque, né, tão associada ao Bush filho, a primeira guerra no Iraque associada ao Bush pai, dois representantes do Partido Republicano, mais conservador, mais à direita nos Estados Unidos da América. A tenebrosa guerra do Vietnã foi coisa de dois democratas. Para você ver que democrata de cu é rola, não é? Então, o que foi o New Deal na década de 1930? Então ele quer saber, o termo originalmente ele surge na década de 30, em que contexto? O New Deal dos anos 30 foi resultado da quebra da Bolsa de Nova York, onde os valores liberais, até então celebrados ilimitadamente, foram postos em xeque. Em suma, o excesso de liberdade conduzira à crise, de tal forma que a atuação do Estado passa a ser ferramenta pela qual a economia estadunidense se reestruturou. Então, quer dizer, o liberalismo desmedido que até então fora defendido foi motivo pelo qual a Bolsa quebrou. Quer dizer, um dos tantos motivos, sem dúvida, são várias e várias as razões, mas a gente pode citar esse completo descontrole por parte do Estado das relações econômicas. Então, a partir da década de 30, esse total descontrole passa a ser colocado em xeque. Opa, peraí, a gente não interfere nos rumos da economia, olha a merda que pode dar. Então, em suma, aqui exemplos são as inúmeras obras públicas, como a construção de portos, estradas, que além de assegurar salários para os mais pobres, o que por si só permite um aquecimento da economia, porque se o mais pobrezinho consegue lá o seu salário, ele compra o pãozinho, compra ali aqueles alimentos básicos para sobreviver, de tal forma que a economia vai girando, vai se movimentando, o que é positivo, não é? É positivo na lógica capitalista. Além disso, as obras melhoram significativamente a infraestrutura. Portos e estradas permitem maior exportação, tudo isso ajuda na reconstrução dos Estados Unidos depois da quebra da Bolsa de Nova York. Esse é o significado do New Deal, novo acordo, a nova lógica. O liberalismo desmedido caiu por terra. Agora, o liberalismo surge de forma mais comedida. Nos anos 80, Thatcher na Inglaterra, enfim, será responsável por cunhar a expressão neoliberalismo, o novo liberalismo, ok? E a B, para encerrar a resolução da Unicamp 2008, segunda fase, questões de história, pede que identifiquemos as bandeiras políticas dos movimentos sociais nos Estados Unidos desse período. Peraí, essa questão é passível de anulação. O certo seria anular. Repara que o texto fala em períodos distintos. Quer dizer, 1960, a gente tem no texto a referência aos governos democratas de Kennedy e Johnson, anos 60. Mas a questão A fala na década de 30. Qual é o período, então, que a gente deve identificar? Quais as bandeiras políticas dos movimentos sociais nos Estados Unidos desse período? Qual período? Década de 30 ou década de 60? Professor, eu não sei o que eu faço. Na dúvida, mano, peca pelo excesso do que pela falta. Então, fala da década de 30 e fala da década de 70. Na década de 30, temos o fortalecimento do movimento dos trabalhadores organizados em sindicatos, em decorrência das péssimas condições a que estavam submetidos. Já na década de 60, puta aí, meu rei, você pode deitar e rolar, porque na década de 60 dá pra gente falar de uma par de movimentos sociais, né? E outros nem tanto sociais assim. Ó, alguns movimentos de contestação, desde o movimento negro, que luta por direitos aos afrodescendentes, que ainda eram vítimas em alguns estados do apartheid.
O movimento feminista, contestando os valores patriarcais, machistas e conservadores daquela sociedade. Movimentos pacifistas, contrários, sobretudo, à guerra do Vietnã. O movimento hippie, muito favorável à revolução psicodélica, que incluía o uso de psicotrópicos como maconha, LSD. Assim, então, encerro minha participação nessa correção.